Prontinho, gente. Let's. Ah, confere para mim na página 55. Se não me engano, nós paramos na questão número 8. Chegamos a fazer a 9 do elevador? Ou não? Eu já dei a teoria do elevador, né? Já, né? Cheguei a fazer a 9 e a 10? Nem a 9 nem a 10. Tá, ótimo. Então vamos, gente. Questão 9. Bom, gente, hoje é a última aula de conteúdo referente à lei de Newton. A gente, depois de ficar umas, sei lá quanto tempo a gente está estudando a lei de Newton já, a gente veio, na verdade, ao longo das aulas, fazendo algumas discussões específicas de força de atrito, plano inclinado, enfim. O que está faltando? Está faltando a gente resolver as duas últimas questões de, da parte de gravidade aparente, são as questões 9 e 10. E aí a gente já entra na última teoria de lei de Newton, que é a parte de força centrípeta, tá? Na página 56, se vocês observarem na apostila, você tem o encerramento dos exercícios, e já entrando na aula 4 de força centrípeta. Só mais uma outra coisa, gente, para a gente se organizar. Depois da aula de força centrípeta, nós temos uma aula na página 59 só de exercícios, tá? Então, a aula da página 59, quando a gente voltar aí na semana que vem não, que eu não vou dar aula, mas na outra semana, a gente vai ter mais uma aula de exercícios. E aí a gente encerra o conteúdo de lei de Newton, tá bom? Não, a semana que vem não. O som tá baixo. Não, só na segunda que vem. O microfone está baixo. Peraí. Vocês não viram lá no grupo? Ah, vocês têm que olhar o grupo, gente. O grupo não é para ficar mandando figurinha. As coisas mais importantes a gente põe no grupo. Eu coloquei na semana passada um aviso sobre essa questão de não ter aula na segunda, porque eu vou estar viajando. Então não consegui chegar a tempo, tá? Vamos lá. Questão 9. Vocês lembram que na semana passada a gente fez toda uma discussão sobre o que a balança marca? E aí, eu não sei se vocês lembram, na discussão, que a gente chegou à conclusão de que a balança, quando você põe um objeto em cima de uma balança, ela não vai marcar o peso do objeto. A balança não marca peso. A balança marca a força normal que o objeto faz em cima dela. Às vezes, essa força normal. Melhorou o volume do microfone? Eu nem perguntei. Melhorou? Pelo visto, não, né? Então, nem respondendo. Melhorou? Melhorou? Tá, vou continuar falando, então. Então, ó, a balança não marca peso, a balança marca força normal. Às vezes, a força normal é igual ao peso. Às vezes, essa força normal é maior ou menor que o peso. E aí, a gente estava discutindo aquela história da aceleração aparente. Na questão número 9, a gente vai fazer uma retomada desse assunto rapidamente. Ele fala assim, ó. No interior de um elevador, coloca-se uma balança graduada em newtons. Uma pessoa de massa 80 quilogramas está sobre a balança, figura A. As forças que agem na pessoa são o seu peso, de intensidade P, e a força normal de intensidade Fn, figura B. Então, se vocês olharem na figura B, já vamos começar a montar ela aqui, ó. Na figura B, aparece um bonequinho que eu vou desenhar aqui como se fosse um bloco. Então, ó, isso aqui é o corpinho que está em cima da balança. Ó. Essa linha que vocês estão vendo aqui, gente, faz de conta que é a balança, tá? Aqui é a balança, tá? Ele mostra no desenho da figura uma força peso atuando no menininho e uma força que ele chama de Fn.
Fn. Que é a força que a balança faz no menino. Tá? Ele, no desenho dele, ele colocou o Fn nos pés do menino. Vocês perceberam isso? Tanto faz escrever aqui em cima ou nos pés. O fato é o seguinte: o menino tem duas forças agindo nele. Tá? Ah, aí ele continua dizendo assim: a reação da força normal que age na pessoa está aplicada na balança. Figura C. Olha lá. Então a balança é empurrada para baixo. A balança é empurrada para baixo. Pelo menino. Tá vendo essa força aqui, ó? Quem é o par ação e reação dela? Tá vendo? Essa força que é o menino que faz na balança, a menina. O menino faz na balança, a balança devolve para o menino aqui, tá? Beleza? Aí ele faz o seguinte: sendo G igual a 10, determine a indicação da balança no seguinte estágio. Aí ele bota 5 situações. Então ele quer saber o seguinte: quanto a balança marca? E aí ele vai botar as situações, tá? Primeiro caso, menino está parado. Ah, bom, vamos fazer. O elevador está parado. Se o elevador está parado, isso significa que elevador, balança e menino estão todos na primeira lei de Newton. Todos estão na primeira lei de Newton. E o que a primeira lei de Newton afirma? Que quando a resultante é zero, o menino não tem aceleração. Então, se ele está em repouso, ele está na primeira lei. Se ele está na primeira lei, a força resultante do menino tem que ser zero. Tem que ser zero. Agora veja, existem duas forças agindo no menino, o peso e a normal. Para que essas forças se anulem, e eu preciso que elas se anulem porque a resultante é zero, né? Para que essas forças se anulem, o peso tem que ser igual ao normal. Pronto. Então, nesse caso, a balança vai marcar quantos newtons de peso? 800 newtons, certo? Tudo bem? Oito- Hã? Porque a massa do menino é 60, né? Eu li errado. 600 newtons. A gente pode dizer que nessa situação ele está marcando o peso real do menino, tá? O peso real do menino. Isso por quê? Porque a balança não está acelerada. A gente só vai ter uma marcação de um peso aparente quando essa balança estiver acelerada, tá? Caso B. Caso B, eu também não preciso perder tempo. Elevador está em movimento uniforme. Não importa se o elevador está andando para cima ou para baixo. Não tem nenhuma importância. Se o elevador está em movimento uniforme, isso quer dizer que ele está de novo na primeira lei. Por quê, professor? Porque movimento uniforme não tem aceleração. Movimento uniforme não tem aceleração. Hã? Tá calor? O quê? A culpa foi dela, tá? Cadê o microfone? Ah, é porque tá desligado ali. Estão olhando feio pra você, tá? O pessoal lá do fundo tá olhando feio, né? Filha da puta, vai botar, vai matar a gente de pneumonia. Você tá com calor, Larissa? Né? A pessoa é friorenta. Essa eu sei que é friorenta. Calma, tá? Calma. Não precisa me olhar com essa cara. Consegui comprar ingresso pra Libertadores. Quarta-feira. Comprei. Caralho, eu vou pra Sicília. Tô felizaço, velho. Aí. Vou deixar assim, tá? Quarta-feira tem Libertadores. Lá, já comprei até ingresso. Hã?
aqui, ninguém nunca foi rebaixado. Aí eu vou com a Cecília. Ela ama, cara, ela ama. Primeira lei, gente, sem aceleração, então, de novo, peso igual a normal. Peso igual a normal. Pronto, tá bom, tá bom. Agora é que tem que tomar cuidado da C para baixo. Na C, ele quer que o elevador suba acelerado com aceleração 2. Então, pera lá. Se o elevador vai subir, a velocidade está para cima. Se ele vai subir acelerado, e aí? A aceleração também está para cima. Exatamente. Qual a importância de nós sabermos que a aceleração está para cima? Olha para as forças que estão agindo no menino. Para que haja aceleração para cima, primeiro, a força resultante não pode dar zero. Portanto, o corpo está na segunda lei. E o que a segunda lei diz? Que a força resultante é massa vezes aceleração. Mas espera aí. Força resultante pode ser normal menos peso ou peso menos normal. E agora? Quem menos quem? Normal menos peso. Por quê? Uau! Quem ganha menos quem perde. Normal menos peso. Vou escrever isso aqui. Força normal menos o peso. Igual a M vezes A. Tá lá. Tudo bem? Aceleração para cima. Força normal. Nesse caso, o corpo ele vai se sentir mais leve ou mais pesado? Mais pesado. Ele vai se sentir mais pesado pelo seguinte: para a força resultante ser normal menos peso, isso significa que a normal é maior que o peso. Então, enquanto o elevador está com a aceleração para cima, a pessoa vai se sentir mais pressionada contra o chão do que ela deveria. Se o elevador tivesse parado, né? Tá? Então fica normal menos mg igual a ma. Normal igual a ma mais mg. Olha lá. Normal igual a ma mais mg. Tá? O peso é 600. Aqui, não sei se vocês lembram que a gente até deduziu na semana passada a fórmula da gravidade aparente aqui, né? Então aqui fica força normal igual a ma. Ô, gente, quanto vale a massa desse corpo? 60 quilos, né? Qual que é a aceleração que o elevador tem nesse contexto? 2. Então aqui fica ma 60 vezes 2, tá vendo? 60 vezes 2 mais mg, que é 600, né? Vezes 600. Olha lá, moleque. Fn igual a 120 mais 600, dá 720. Ou seja, nesse contexto, uma pessoa de 60 quilogramas está se sentindo pesando 72. É como se a pessoa tivesse um peso aparente de 72 quilogramas. Quanto é a gravidade aparente dentro do elevador? 12. A gravidade aparente é o G mais A, 12. Então a pessoa estaria se sentindo 20% mais pesada do que de fato ela é, tá? Por conta da aceleração estar para cima. Beleza. Item C, já foi. Item D. Agora é a mesma coisa, só que com aceleração para baixo. Ele fala assim, ó, o elevador desce acelerado com aceleração 2. Então vamos lá. Vai descer acelerado. Bom,
desce, velocidade para baixo, acelerado com aceleração para baixo, tá? Aqui é o contrário. Por quê? Porque se a aceleração está para baixo, a resultante tem que ser peso menos normal, e não o contrário. Então eu faço isso, ó. Peso menos normal, ele chama de Fn, igual a massa vezes a aceleração. Ó, para que a força resultante seja peso menos normal, é imprescindível que a normal seja menor que o peso. Sensação de estar mais leve. Sensação de frio na barriga. É aqui que dá a sensação de frio na barriga. Então fica mg menos Fn igual a ma. Olha lá. Passa o Fn para a direita e passa o ma para a esquerda. Então fica mg menos ma igual a Fn. Olha lá a gravidade aparente agora, ó. G menos A, tá vendo? Tá? Então fica 600 menos 120. Esse produto aqui, ó, tá vendo que MA é o mesmo que o MA do outro caso. Dá 120 aqui, ó. É a massa vezes a aceleração do elevador, que vale 2, tá? Então a força normal aqui vai para 480 newtons. Então, nesse caso, uma pessoa de 60 quilos está com a mesma sensação de peso de uma pessoa de 48 quilos. Tá? O fato da aceleração do elevador estar para baixo faz com que a força de contato entre a pessoa e a balança diminua. Ou seja, é como se a pessoa tivesse, entre aspas, começando a descolar do chão. O chão está acelerando para baixo, mas a pessoa, por inércia, ela tende a ficar. Então, nesse processo, ela perde um pouco do contato que ela teria no chão. Tá? Daí vem essa perda de sensação de peso. E aí, no item E, ele quer aquela história do elevador. Elevador em queda livre. Corta o fio do elevador. Ô, gente, se o elevador está em queda livre, qual é a aceleração do elevador? É para baixo. Com que aceleração? G. 10. 10. Nesse caso, quanto dá normal? Zero. Vamos ver como isso acontece. Vamos lá. Para quem não lembra, tá? Primeiro, se o elevador está em queda livre, é P menos normal ou é normal menos P? P menos normal. Como a aceleração do elevador está para baixo, então fica peso menos normal igual a ma, certo? Só que olha só, quanto vale A? 10, vale G, porque ele está em queda livre. Então isso aqui fica assim, ó, mg menos Fn igual a mg, ó. Olha o que aconteceu, cancela mg com mg, portanto a força normal tem que valer quanto? Zero. Zero. Tá? Ou seja, está todo mundo caindo. Está caindo o elevador, está caindo a balança, está caindo a pessoa. E aí, nesse processo que todo mundo está caindo, a pessoa desgruda do chão. Ela perde contato. Por isso é normal dar zero. Tá? É uma perda completa de contato. Fechou? Tá aí, então, a questão número 9. Questão 10. Daí, para a gente já encerrar essa parte de gravidade aparente. Tá. 10. Um objeto de massa igual a 2 quilogramas tem o seu peso medido por um dinamômetro suspenso no teto de um elevador. Vamos desenhar isso aqui.
Gente, dinamômetro. Dinamômetro. Não sei se vocês já viram. Se você já foi pescar, talvez você já tenha visto. Quando o pessoal vai pescar, dependendo do tipo de peixe que os caras vão pegar lá, os caras querem medir a massa do peixe. Então, não sei se vocês já viram, tem uma espécie de uma balança que você engancha o peixe na balança e ela tem um ponteirinho que ele te dá exatamente qual o peso do peixe. Essas balanças improvisadas, que na verdade não são balanças, são sistemas onde você tem aqui um aparelho e tem acoplado aqui um gancho, um ganchinho assim. Então você engancha o negócio aqui, pela força de tração que faz isso aqui, o cara descobre a massa. Isso é chamado de dinamômetro. Então, sempre que vocês virem no exercício de mecânica tal, uma referência a um dinamômetro. Dinamômetro é um aparelho que marca tração. Você pendura um negócio no dinamômetro, aqui dentro do dinamômetro tem uma mola, essa mola vai deformar, e dependendo da deformação, ele sabe exatamente qual é a tração que está sendo feita no aparelho. Ele pendura uma bolinha ali. Diz que a bolinha pesa 2 quilos. Ou melhor, vai ter uma massa de 2 quilos. Né? Qual a aceleração do elevador quando o dinamômetro marca 18 mil? 16, hein? 8 na cabeça. Né? Peraí, qual é a massa da bolinha? 2 quilos, né? Mano, o dinamômetro, se o elevador tivesse parado ou em MR1, qual deveria ser a marcação do dinamômetro? 20. O peso real da bolinha é 20. Tá, vamos lá. Eu vou desenhar a bolinha separada. A bolinha está separada. Quais são as forças que estão atuando na bolinha? O próprio peso dela e a tração. O peso eu já sei que vale 20 newtons. E a tração. Quanto vale a tração? A tração não vale 20, hein? Ele deu. A tração é o que o dinamômetro marca. O dinamômetro está marcando quanto? 16. Ué, professor, mas a tração não tem que ser igual ao peso? Não. A tração só é igual ao peso se o elevador não tiver aceleração. Por exemplo, se o elevador estiver parado, a força resultante é zero. Aí acabou. Vocês conseguiriam me dizer se a aceleração do elevador está para baixo ou para cima? Está para baixo. Por que a aceleração do elevador está para baixo? Porque a resultante está para baixo. Está vendo? Ó? Faz a conta na resultante aqui. O peso não é maior que a tração. Então eu já sei que a aceleração do elevador está para baixo. Bem? Tá. Ele quer que eu calcule essa aceleração. Então, força resultante na bolinha é a massa vezes a aceleração. A força resultante é o peso menos a tração, é MA. Peso menos tração igual a MA. Peso, 20. Menos tração, 16. Igual. Massa do bloquinho, da bolinha, 2. Vezes a aceleração. 4 sobre 2. A aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? A aceleração do elevador vale 2. Pergunta. O elevador está subindo ou está descendo? Está descendo? Como que a gente sabe se ele está descendo ou subindo? Por causa da aceleração. Então, tudo que tem aceleração para baixo desce. Não.
Então, eu não tenho como saber exatamente. Ou ele está descendo acelerado ou subindo retardado. Eu não tenho como afirmar, tipo assim, vamos supor, eu estou dentro do elevador. Eu não sei, se eu não estiver enxergando o que está acontecendo fora do elevador, eu só sei que eu estou me sentindo mais leve. A bolinha está se sentindo mais leve, vamos dizer assim. Ou eu estou com velocidade para baixo, ou com velocidade para cima. Isso é possível. Se ele tiver com velocidade para baixo, ele está descendo acelerado. Ou, se ele tiver com velocidade para cima, ele está subindo retardado. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Possibi Ele não perguntou isso, tá, gente? Possibilidade disso acontecer. Ou ele está descendo acelerado, ou ele está subindo retardado. Eu vou falar mais uma vez, porque esse conceito é um pouco estranho. Eu não posso afirmar só porque a aceleração está para baixo que o corpo está descendo, tá? Para você conseguir ter noção se ele está subindo ou descendo, eu teria que ter uma informação sobre a velocidade. Se ela está para baixo ou se ela está para cima, tá? Oi, para usar aparente, é que aqui não tem muito sentido usar aparente, né? Você não está medindo normal, né? Você não está medindo normal. Mas você, assim, você pode fazer um problema equivalente na sua cabeça. O problema equivalente seria o seguinte: imagina essa bolinha no chão do elevador. Se essa bolinha estivesse no chão do elevador, isso aqui seria normal. Então você pode fazer G menos A. Aqui pelo G aparente é G menos A. Tá? Como assim? 8 é M vezes A. Não, não dá 8 aqui. Não pode dar 8. Tem que dar 4. 4 é igual a M vezes A, onde A é a aceleração do elevador. Porque esse 4 que você está falando, o que que é o 4 aqui? É a resultante. Então, 4 é a resultante. A resultante é igual a M vezes A. A massa do bloquinho vezes a aceleração. Estou chegando nisso aqui, ó. É, tá bom? Tá aí a questão, então. Força centrípeta. Já entrando agora na próxima aula. Em teoria, gente, só falta força centrípeta. E a teoria também de força centrípeta é bem curta, não é nada bem. Bom, gente.
Força centrípeta. Na, na verdade, a gente já começou a discutir isso, a gente já falou de força centrípeta lá na parte de cinemática, quando a gente teve que explicar o que fazia com que o movimento fosse circular. A gente descobriu o seguinte, né? Para você explicar a natureza de um movimento circular, você precisa tentar explicar como que um corpo pode mudar de direção. Porque se você parar para pensar de maneira simples, o que é um movimento circular? É um movimento no qual a velocidade do corpo muda de direção a cada segundo. Uma hora ela está assim, outra hora ela está assim, outra hora está assim, 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 e assim vai. A gente pode representar essa mudança de direção imaginando a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui uma trajetória circular, ok? E essa bolotona aqui é o corpo. Está descrevendo lá uma trajetória circular. Nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, eu posso desenhar a velocidade dele. Ó, isso que eu estou desenhando aqui de vermelho é o vetor velocidade. E lá na aula de movimento circular, a gente chamava de velocidade linear, lembra? Vocês lembram como é que calcula essa velocidade linear? 2πr f ou 2πr sobre o período. É ela, é essa velocidade. Tudo bem. Mas vamos imaginar o seguinte: como esse corpo está fazendo um movimento circular, quando esse corpo estiver aqui, ó, essa velocidade linear já mudou a direção. Vocês vejam o seguinte: aqui eu tenho a direção da velocidade. Ó, tá vendo essa reta que eu estou desenhando aqui, ó? Só que é a direção da velocidade. Quando o corpo estiver nessa posição da trajetória, a velocidade já mudou a direção. Eu já vou desenhar um outro vetor, concorda? Ó, desenha aqui, ó, velocidade linear. Percebe que a direção mudou completamente, ó. Mesmo que o movimento seja uniforme, veja, mesmo que o movimento seja uniforme, onde a velocidade teria o mesmo valor, né? A direção já mudou. Para que a direção da velocidade mude, é preciso que haja uma aceleração fazendo isso. Então eu vou escrever assim, ó, a mudança na direção da velocidade, a mudança na direção da velocidade só pode ocorre, ocorre, graças a B, né? A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta. A gente falou bastante sobre ela já. Tá. A função de uma aceleração centrípeta é garantir que o corpo faça isso. A gente sabe de outros carnavais aí que a aceleração centrípeta que o corpo tem, ela pode ser calculada. Eu consigo calcular a aceleração centrípeta do corpo. Não sei se vocês lembram da formulinha, ó. V ao quadrado dividido por R. Até aqui, isso é o que a gente já sabia mais ou menos. Só que vamos lá. Segundo a lei de Newton, se existe uma aceleração, é porque existe uma força. Então, quer dizer, para que um corpo tenha uma aceleração centrípeta, é preciso que exista uma força causando essa aceleração. Então, eu vou escrever aqui, ó. Essa aceleração centrípeta, é,
centrípeta ocorre devido a uma força que, obviamente, nós vamos chamar de centrípeta. Tudo bem. Se a força se chama centrípeta, significa que ela vai apontar para o centro como aceleração. Então, veja, nesse ponto aqui, ó, o corpo tem uma velocidade. Tá. Para fazer essa velocidade virar, eu tenho aqui uma força. Professor, Oi, quando a força é centrípeta, ela é sempre apontada para o meio? ela é feita Ela é sempre apontada para o meio, a força? sempre apontando para o centro, que nem a aceleração centrípeta. Ó, então, esse vetorzão em azul aqui, ó, que eu estou mostrando, é a força que vai fazer o corpo virar. Essa força aqui. Essa força eu vou chamar de centrípeta. Centrípeta. Ó, tem duas coisas importantes. Uma é essa que você acabou de falar. A força tem que estar apontando para o meio. Beleza. Segunda coisa importante. Essa força que aponta para o meio, ela sempre vai formar com a velocidade um ângulo de 90 graus. Então, é mais ou menos assim. Vamos dizer assim, pela natureza das coisas, esse corpo tenderia a andar em linha reta, concorda? O que a força centrípeta faz? Toda vez que o corpo tenta sair da trajetória, o que a força centrípeta faz? Corrige, corrige, corrige. Né? Se eu desligar a força centrípeta, o corpo faz isso, ó, vai embora. Ele anda de acordo com a primeira lei, tá? Quando ele tem força centrípeta, ele está fazendo curva. Quando eu perco a força centrípeta, eu perco a capacidade de fazer a curva, eu entro em movimento retilíneo, ok? Então, a força centrípeta é a força causadora pela curva do corpo, tá? Agora, espera um pouquinho. Se força é igual a massa vezes aceleração, veja que faz sentido nisso aqui, ó. Então, a força centrípeta é quem causa a aceleração centrípeta. Então, eu tenho isso aqui, ó. A força centrípeta que atua no corpo é igual a massa multiplicado pela aceleração centrípeta. Então, estou usando a segunda lei de Newton aplicada à força centrípeta, tá? Então, eu posso dizer que a força centrípeta é igual a m vezes isso aqui, ó. Vezes isso aqui. Então, vai ficar m vezes v ao quadrado dividido por r. Ali. Ok? Agora, tem uma coisa que é um pouco difícil da gente entender. Força centrípeta não existe. Calma. Não existe uma força centrípeta na natureza. O que existem são situações onde alguma força faz o papel de centrípeta. Vou dar um exemplo. É, pensa num planeta orbitando ao redor do Sol. Sol, planeta. Ok? Admita que essa órbita é circular. Se essa órbita é circular, o planeta está girando
em torno de uma outra coisa. Então tem uma força agindo no planeta. Que força é essa? É a força gravitacional, ou peso. Então, nesse caso, o peso vai atuar como centrípeta. É uma situação. Outro exemplo. Imagina que isso aqui é um próton. Ó, isso aqui é um próton. E isso aqui é um elétron, girando em torno do próton. Um átomo de hidrogênio. O elétron gira em torno do núcleo. Para o elétron girar em torno do núcleo, tem que haver uma força centrípeta. Num átomo, quem faz o papel dessa força? É a gravidade? Não, força elétrica. Porque o elétron tem carga, o núcleo tem carga. Então aqui a elétrica vai atuar como centrípeta. Outro exemplo. Imagina um carro fazendo uma curva. Um carro fazendo uma curva. Para o carro fazer uma curva, tem que haver uma força centrípeta. Quem é? Atrito. Esse é o problema de exercício de força centrípeta. Cada hora a força centrípeta é alguém. Às vezes a força centrípeta pode ser uma tração. Às vezes a força. Quer ver um outro exemplo? Imagina que eu pegue um barbante, amarre numa extremidade do barbante uma pedrinha e comece a girar o barbante. Quem vai exercer papel de força centrípeta? Uma tração no fio. Então, assim, a dificuldade de fazer problemas de força centrípeta não é necessariamente fazer a conta, é descobrir quem é a força centrípeta. É sempre alguma força daquelas que vocês conhecem que vai exercer naquela circunstância o papel de força centrípeta, tá? Beleza? O nosso trabalho aqui é ver que situações isso pode acontecer, tá? Mas a teoria é essa daqui, acabou. Tá bom. Então, o que que a gente vai fazer nos exercícios? Eu vou olhar para a situação e descobrir quem é que eu vou igualar com essa força centrípeta, tá? E aí vocês vão ver a maior variedade de casos que a gente tem aí, tá? Beleza? Só lembrando, né, a título de contas, eu sempre trabalho no sistema internacional. Então, isso aqui é quilograma, isso é metro por segundo, e o raio é em metros, tá bom? Beleza? Tá. Não, então, é assim. Você vai perceber pelos exercícios que normalmente você vai igualar alguma coisa a isso. Então, vai ter horas que você vai igualar o atrito a isso, você vai igualar o peso a isso, você vai igualar normal a isso. Você vai estar sempre igualando uma daquelas forças que a gente conhece a essa daqui, tá? Beleza, vamos começar. Página 57, questão número 1. Questão 1, gente. Um bloquinho de massa 0,4 quilogramas. Deixa eu aqui para. Obrigado. Isso. Um bloquinho de massa 0,4 quilogramas, preso a um fio, gira numa mesa horizontal perfeitamente lisa, com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então tá aqui, ó. Tenta imaginar que nós estamos olhando para esse corpo de cima da mesa. Então aqui a lousa é a mesa, tem uma bolinha girando com uma velocidade de 2 metros por segundo. O raio da trajetória. Ah, uma coisa, tá? O que eu ia falar? Ah, ele fala que a velocidade é constante, o valor dela. Então, nós estamos falando de um movimento circular e uniforme. Então, ele sente, tá?
Ele fala que o raio da trajetória é 20 centímetros. Eu já vou passar para metro. Tá? Beleza. Ok. Qual a intensidade da força de tração no fio? Ô, gente, ele fala que não tem atrito. A força que está efetivamente mantendo o corpo em círculo é a força de tração no fio. Só que veja, eu não sei se vocês conseguem visualizar isso, porque isso é meio abstrato. Quanto mais rápido essa bolinha corre, mais esticado está o fio. Vocês conseguem imaginar isso? Quanto mais rápido isso aqui girar, mais força esse fio vai ter que fazer para segurar o corpo girando. Então, essa tração, ela não é um valor constante. Ela varia de acordo com a velocidade. E o que ele quer é que você calcule isso. Agora, o que, que eu sei? Que nesse caso, a tração atua como centrípeta. A tração atua como centrípeta. E aí era aquilo que eu estava falando para ela. Ela falou: ah, peraí, então você não vai usar essa fórmula? Vou. Eu vou dizer que nesse caso, a tração é mv ao quadrado sobre r. Acabou. Eu tenho a massa vale 0,4 vezes a velocidade do corpo elevado ao quadrado, então 2 elevado ao quadrado, dividido pelo raio. Cuidado que o raio precisa estar em metros, a 0,2. A tração é 0,2 por 0,4 por 0,2 dá 2, 2 dá 8, né? 8 newtons, tração, tá? O que acontece com o valor... Agora é uma pergunta que não tem nada a ver com o exercício, eu inventei agora. Para quanto vai passar a valer a tração se eu dobrar a velocidade? Quanto passa a ser o valor desta tração se eu dobrar a velocidade? Ele vai para 32. Ela aumenta 4 vezes. Por quê? Porque a velocidade está ao quadrado. Então, tipo assim, se eu dobro a velocidade, olha que foda isso. Se você dobrar a velocidade, a força centrípeta vai aumentar 4 vezes. Então, tipo, quanto mais rápido você gira, mais esticado vai ficando o fio. Claro que vai chegar uma hora que ele vai girar tão rápido que o fio pode estourar, tá? Beleza? Oi. Isso, por exemplo, o que que o cara pode fazer? Ele pode trocar a corda por uma mola e pedir a deformação da mola. Ele dá o K da mola e fala: olha, suponha que aqui tem uma mola, uma constante elástica de não sei quanto. Calcula para mim a deformação. E começa a criar possibilidades em relação ao que a gente já viu. Tá? Beleza? Tá aí o exercício 1. Oi. Isso, por exemplo, vamos supor que em vez de você ter uma corda, isso fosse uma mola. Então, o que que eu faria? Força elástica igual a força centrípeta, se fosse uma mola, né? Aí eu abro, aí eu abro. Fica kx igual a mv quadrado sobre r. Entendeu? Aí você isola, por exemplo, se ele pedir a deformação da mola, você isola a deformação. Às vezes, ele pode te dar a deformação da mola e pedir o K. Na verdade, ele pode dar o K e a deformação e pedir a massa. Ele começa a fazer brincadeiras em relação a essa coisa. Tá? Beleza? Mas é basicamente isso mesmo. Oi. Então, vamos lá. Aí a gente entrou numa questão delicada. Se tivesse atrito aqui, que não tem atrito. Se tivesse atrito, até que ponto esse atrito atrapalharia ou ajudaria a força centrípeta? Mais ou menos é isso que você está perguntando. Eu preciso ver como é que esse atrito seria desenhado aqui. Então vamos lá. Se tivesse atrito, como que eu ia desenhar esse atrito?
eu teria um problema gigantesco nessa situação. Por quê? A bolinha, ela está andando em círculos, certo? A bolinha está andando em círculos. Ela tem uma velocidade, né? Supondo que a velocidade dela fosse constante, eu teria um atrito para trás e um atrito para o centro. Esse atrito não atrapalha nem ajuda a força centrípeta, mas esse aqui proporciona a força centrípeta. Então, muitas vezes, quem vai fazer o papel da corda em si é o atrito. O melhor exemplo para você guardar, que é o que vai aparecer provavelmente, é o carro fazendo curva. Quando um carro faz uma curva, vou apagar esse atrito aqui que ele não interessa para gente. Quando um carro faz uma curva, esse atrito substitui a corda, entre aspas, tá? Então, muitas vezes, você vai igualar essa fórmula ao atrito, em vez da normal, tá? Vai aparecer um daqui a pouco sobre isso, beleza? Tudo bem, gente? Ok? Outro, questão 2. Meu Deus dessa vez, ó. Um carro de 800 quilogramas, deslocando-se numa estrada, passa pelo ponto mais baixo de uma depressão com velocidade de 72 quilômetros por hora, conforme indica a figura. Então, pera lá. Você tem aqui uma rua, de repente ela faz isso, ó. Quando o carro está no ponto mais baixo, aqui, ó, a velocidade dele é de 72 quilômetros por hora. Que dá 20 metros por segundo, né? Qual a intensidade da força normal que a pista exerce no carro? Qual a intensidade da força normal que a pista exerce no carro? Ah, peraí, ele deu uma outra coisa. Ele deu um raio da curva. Porque, gente, isso aqui é uma depressão, certo? Essa depressão é um trecho de uma curva. E segundo o desenho, qual o raio dela? 100 metros. Tá. Então vamos lá. Eu preciso procurar alguém para igualar com a força centrípeta. Eu preciso igualar alguém à força centrípeta. E aí? Então, mas quem é a resultante? Normal? Eu vou igualar normal a centrípeta. Isso. Já mataram, né? Ô, gente, no primeiro exercício, eu igualei a força centrípeta à tração e pronto, meti pau. Às vezes, a centrípeta, ela não é uma força. Às vezes ela é uma resultante. Então, por exemplo, quando o corpo chegar aqui embaixo, eu tenho certeza que ele tem que ter duas forças. Ele tem o peso, que é, presta atenção no que eu vou falar agora, o peso é centrífuga. Estão enxergando isso? Pelo peso, ele sai da curva. Pelo peso, ele sairia da curva. Só que, como ele está no chão, ele empurra o chão para baixo, por ação e reação, o chão joga ele para cima. Ah, professor, já sei. A normal é igual ao peso. Não. Por que que nesse caso a normal não pode ser igual ao peso? Porque ele tem que ter uma força resultante, apontando para onde? No centro. É o mesmo caso do elevador, acelerando para cima. Nesse caso aqui, ó, a resultante tem que apontar para cima. De novo, gente, por que que a resultante tem que apontar para cima?
porque acima é onde está o centro da curva. A resultante ela tem que sempre apontar para o centro. Então, nesse caso, para que a resultante seja uma centrípeta, a normal tem que ser maior que o peso. Se você já andou de montanha-russa, você deve ter sentido isso aqui, quando o carrinho da montanha-russa chega lá embaixo, assim, bem aqui embaixo. Quando o carrinho da montanha-russa está fazendo isso aqui, ó. Nesse ponto aqui, você vai se sentir mais pressionado na cadeira, você vai se sentir mais pesado, tá? Beleza? Então fica assim, ó. Normal, menos peso, tem que ser centrípeta. Normal menos peso tem que ser a centrípeta. Olha como vai dar igual o elevador, ó. Normal menos mg igual a m ACP. O que é ACP? Tá? Beleza? Bom, vamos lá. Normal menos. Qual que é a massa? Esqueci. 600 vezes 10. Agora que é 8, eu tenho 6. 800 vezes 10 menos massa vezes velocidade ao quadrado sobre raio, tá? Normal menos 8.000. 3.200, né? Isso aqui vai ficar... Não. Ah, é 3.200, tá certo. Isso aqui vai dar 400, ele sai dá 4 vezes 80, 800. 3.200. 1.000? Aonde 1.000? Fiz alguma coisa errada? Tá tudo certo? Tudo bem? Tá, beleza. Então vai ficar menos, passa para cá, fica 11.200. Agora fiz uma pergunta bem foda. Quanto vale a aceleração aparente nesse momento, a gravidade aparente? Qual é o valor da gravidade aparente no exato momento em que você estiver aqui dentro desse aquele? Eu acho que é 14. Como que eu calcularia a gravidade aparente aqui? Vamos calcular a gravidade aparente. É G mais ACP. É G mais A. É G mais A. Por que é G mais A? Aceleração nesse momento aqui não está para cima? Lembra como você calculava a gravidade aparente do elevador quando a aceleração estava para cima? Olha lá, tá? O que eu quero mostrar com isso para vocês? Eu consigo simular gravidade fazendo o corpo girar, tá? Nesse caso, a aceleração centrípeta seria v quadrado sobre r, não é? Tem isso aqui, ó, gente, ó. Isso aqui é a aceleração centrípeta, tá? Ela vale 4 metros por segundo ao quadrado. Então, uma pessoa que estivesse fazendo esse movimento no carro, ela vai se sentir 40% mais pesada do que de fato ela é. A gravidade aparente passou a ser 14, tá? Beleza? Tá. Oi? Não, sobre o atrito. Tá, tá, isso. Se eu tivesse o atrito, você conseguiria fazer. É que nesse caso. Hum, Na verdade, a pergunta que você quer fazer é outra. Não, eu já vou explicar a tua pergunta. Eu entendi a tua pergunta. Se eu tivesse um outro atrito aqui,
Vamos supor que além da tração tivesse um atrito. Então, nesse caso, a força centrípeta seria tração mais atrito, certo? Tá? Então, a tração seria FCP menos FAT. Então, a resposta da tua pergunta é sim. Porque o que acontece? Se você tem atrito, é como se o atrito tivesse te ajudando na tração. Então, na verdade, o que pode acontecer nesse contexto? Você consegue fazer o corpo girar mais rápido do que ele giraria até a corda estourar sem atrito. Tipo, vamos supor, vai. Supondo que sem atrito você podia girar a 5 metros por segundo para estourar. Com o atrito, você pode girar até 7, 8 metros por segundo para estourar. Ela vai acabar estourando no limite, mas você consegue girar mais rápido, justamente porque o atrito ele te ajuda um pouquinho, entendeu? É isso, né? É isso. Tá? Tipo assim, onde a corda tem mais chance de estourar? Sem atrito ou com atrito? Sem atrito. Porque você consegue girar menos rápido. Oi. Hum. Na verdade, a aquaplanagem é perigosa em qualquer circunstância. Mesmo que você esteja numa reta, é que o problema da aquaplanagem na curva é que o atrito, uma vez que você reduz o atrito, pode ser que esse atrito não seja suficiente para segurar o carro. Ele vai embora, entendeu? Então não tem muita diferença, na verdade, na aquaplanagem. Porque se ele está em movimento, vamos supor, ele está em movimento retilíneo. Se ele faz aquaplanagem, ele vai continuar em movimento retilíneo. Se ele está em movimento curvilíneo e ele faz aquaplanagem, ele sai da curva. Mas ele sempre vai terminar se fudendo, né? Se fudendo, tá? Agora, a questão. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta sobre essa questão? Podemos, né? Agora, a questão 3, a lombada é para cima. Antes era um buraco, agora é um calombo. Vamos ver como que acontece nesse caso. Calombão. Você vai ver que os dados do problema são basicamente os mesmos. O carro tem a mesma massa, tem a mesma velocidade, ele quer a força normal de novo. Ah, tá, beleza. Vai, com vocês agora. Bom, o centro da trajetória agora está para cá, ó. Tá, beleza. Forças que atuam no carro. O peso e a normal. E a normal. Normal. Aí. E aí, resultante? Tem menos tempo. Agora é peso mesmo normal. Vai. Se no primeiro caso a normal obrigatoriamente tinha que ser maior que o peso para dar uma resultante centrípeta, nesse caso aqui, eu tenho que peso menos normal igual a força centrípeta. Aí. O peso vale 8.000, né? Mesmo. 8.000. 800? É, não, a massa é 800, né? Isso. O peso é 8.000. A força centrípeta, a gente já tinha calculado no exercício anterior, não vamos perder tempo. Ela vale 3.000 porque ele está com a mesma velocidade, o raio da curva é o mesmo, só mudou a concavidade aí da curva. Tá? Então, nesse caso, é normal. Dá 8.000 menos 3.200. Dá 4.800. Isso. Ok? Presta atenção aqui, gente.
Como é que eu calculo força centrípeta mesmo? mv quadrado sobre R. Presta atenção aqui que eu vou fazer um negócio muito foda, mas que eu acho muito louco. Olha só, o carro está fazendo isso, tá, ó, tá andando uma curva, uma lombadona, não é? Quanto mais rápido ele chega aqui, mais perigoso é esse processo, fazer essa subida. Por quê? Porque se ele chegar aqui muito rápido, o que pode acontecer? Ele saltar. Né? E veja como que eu explico fisicamente isso. A força centrípeta não é mv quadrado sobre r. E a força normal não é o peso menos a centrípeta. Então, para pensar um pouquinho. Quanto mais rápido ele entra ali em cima, maior é este valor. Sim ou não? Quando esse valor chegar a 8.000, o que acontece com a normal? Esse é o limite. Até a normal ser igual a 8.000, ele consegue ainda fazer a curva. Por quê? Porque o peso está atuando como centrípeta. Agora, se ele entrar mais rápido que esse valor de normal igual a 8.000, aí ele descola. Então, por exemplo, pode vir um outro tipo de pergunta. Qual a máxima velocidade que o corpo tem que chegar ali para fazer a curva com segurança? Então, nessa situação, vamos por aí, quero calcular qual é o limite de velocidade que eu posso fazer essa rampa aqui. É o limite onde a normal vale igual a 8.000. Esse é o limite, tá? Beleza? Aliás, se a normal é igual a 8.000, não. A força centrípeta é igual a 8.000. Que aí a normal é zero, tá? Beleza? Próxima. 4. Puta, essa daqui não é, velho. Misericórdia. Questão número 4. Oi, como é que é? Não. Se, não tem força centrífuga, na verdade. O que pode acontecer no máximo aqui é ele chegar nesse ponto e descolar. Não, ele só vai fazer isso aqui. Teoricamente, ele teria que sair pela tangente, tá? Oi. Na verdade, não existe uma força centrífuga, né, gente? É isso que a gente precisa perceber. Porque, assim, a normal, ela nunca vai ficar maior que o peso nesse caso. Né? Vamos lembrar que força centrífuga, ela é uma força que você sente quando você está dentro do corpo. Não existe uma força centrífuga. Ela é, por exemplo, ah, eu vou pegar esse caso aqui que eu acho que é mais fácil de explicar. Nesse caso, existe uma força centrípeta para cima. Você, se estivesse lá dentro, experimentaria esta força para baixo. Isso é uma força centrífuga. É quando você está dentro do referencial acelerado. Tá? Nesse caso aqui, qual seria o limite? Ele chegar aqui com uma velocidade tal que a normal fosse 8.000 ou mais rápido que isso. Se ele for mais rápido que isso, ele vai fazer descolar. Mas não existe a possibilidade de ele fazer isso aqui, ó. Isso não acontece. Tá? Fala. Na verdade, o limite da tração é o limite de resistência do fio. É o fio que aguenta. Então, por exemplo, ele podia falar, olha, considerando que o limite de tração é 20,
Calcule a velocidade máxima para você misturar o fio. Isso seria dado, tá? Isso é dado. Isso aí. Aí, por falar em fio, né? Questão 4 de fio. Na 4, gente, uma pedra amarrada num fio considerado ideal realiza movimento circular num plano vertical. Então ele está girando o corpo assim, ó. O raio da trajetória é meio metro. A velocidade escalar da pedra ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória é V1 e a força de tração é T1. No ponto mais alto, a velocidade é V2 e a força de tração é T2. A massa da pedra é 50 gramas, a gravidade é 10. Vamos lá, deixa eu desenhar isso aqui. Então, ó, pelo que eu entendi aqui, ele faz referência, a corda tá amarrada no centro aqui, tá? Tem alguém segurando ela, aí o corpo aqui e o corpo aqui. No ponto mais alto, no ponto mais baixo, ele chama a tração de T1. No ponto mais baixo, ele chama a tração de T1. No ponto mais alto, ele chama a tração de T2. Nossa, tá bem feio, né? Tudo bem. Ô, gente, onde vocês acham que a tração é maior? Na verdade, vai depender muito da velocidade do corpo. Mas vejam o seguinte, né? Antes da gente continuar lendo a questão. No ponto mais baixo, independente do ponto em que você considere o corpo girando, ele vai ter um peso. Ele vai ter um peso. Então vamos lá, no ponto mais baixo. No ponto mais baixo. Tá. Vou desenhar só a bolinha, tá? Olha para a bolinha. Ponto mais baixo. E quando vocês estão agindo nela? Tração e peso, certo? Então no ponto mais baixo eu tenho tração, que ele chama de P1, P1 e o peso. E o peso. Ô, gente, nesse caso aqui, quem tem que ser maior? Cara, para o corpo fazer a curva, a resultante tem que apontar para cima, não tem? O centro da curva. Então a tração tem que ser maior que o peso, tá? Então, nesse caso, tração menos peso tem que ser a força centrípeta, no ponto mais baixo. Tudo bem? Beleza. E no ponto mais alto? Vamos lá. Ponto mais. Porque aí depois, sabendo isso, a gente faz as contas. E aí? Hum? Uhum. No ponto mais alto, o que que eu vou ter? O peso apontando para o centro e a tração também. O fio está puxando o corpo. Então aqui eu tenho peso, beleza, mais P2. Então, nesse caso, tração mais o peso é força centrípeta.
Olha lá. Vou fazer uma pergunta meio foda aqui também. Eu vou vendo as coisas, vou imaginando. E se o corpo tivesse aqui, ó, bem na linha do centro, na horizontal? Quem seria a força resultante? Cara, nesse caso, eu teria o peso para baixo e a atração para o centro. Então, nesse caso, a única força que seria centrípeta é a atração. O peso não atuaria como centrípeta aqui. O peso vai atuar como centrípeta em algumas situações, aqui não. Tá? Bom, agora vamos ver o que ele pergunta. Item A. Se a velocidade 1, aqui em cima, for 11 metros por segundo, calcule a tração. Então, imagina que aqui em cima, ó, quando ele chegar aqui, a velocidade dele é 11. Quanto vale a tração? Oi, o que é o contrário? Ah, é verdade, aqui embaixo, né? Estou viajando. É verdade, aqui embaixo. 11 metros por segundo. Aqui. Então, vamos lá para a parte de baixo. No ponto mais baixo, eu tenho essa conta aqui, ó. Então, fica tração menos. Ô, gente, quanto vale a massa da bolinha? 50, 10 a menos 3, porque está em gramas. 50, 10 a menos 3 vezes a gravidade. Ó, 50, 10 a menos 3 vezes 10 igual a mv ao quadrado sobre r. mv ao quadrado sobre r. M, massa em quilogramas, vezes. A velocidade que ele imprimiu aqui, ó, é 11. Eu vou elevar isso ao quadrado, vai me dar 121. Dividido pelo raio. Cadê o raio? Ah, meio metro. Meio metro. 0,5. Que pontinho, hein? Fração menos. 50, 10 a menos 3 vezes 10 dá 50, 10 a menos 2, igual. 5, 10 a menos 1, 5, 10 a primeira, 5, 10 a primeira. 5, 10 a menos 1. Ah, não dá para cancelar, cara, porque tem menos aqui, ó. Chato, né? 50 dividido por 0,5 dá 100. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 1. 10 a menos 1 vezes 121, eu acho que isso aqui dá 12,1. 12,1. 50, 10 a menos 2 é 0,5, né? Isso aqui, ó. 0,5. Então vai ficar P menos 0,5 igual a 12,1. Joga o menos 0,5 para a direita, vai dar 12,6. 12,6 newton. Essa é a tração do fio, tá bom? Agora eu vou fazer no ponto mais baixo. No ponto mais baixo, não, desculpa, no ponto mais alto. No ponto mais alto, ele fala o seguinte: ele deu a tração e pede a velocidade. Então, ó, no ponto mais alto, ele diz que a tração é 7,6. Anota isso daqui. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou abrir a conta com a tração 7,6 e vou achar a velocidade. Tá? Então, vai ficar assim, ó. Tração mais. Ô, gente, já vamos colar aqui, né? O peso é isso aqui, ó. É 50, 10 a menos 2. É 0,5 newton.
O peso é 0,5 newton. Então, isso aqui fica 7,6 mais 0,5 newton igual a mv quadrado sobre r. Tá? Tração mais peso mv quadrado sobre r. Agora vou desenvolver. Fica 8,1 igual a 50 10 a menos 3 vezes v ao quadrado dividido pelo raio. Por 5 10 a menos 1. E vai dar 10 10 a menos 3, 10 a menos 3. Vou dar uma mudada aqui. Vamos lá. Aqui dá para simplificar, né? Ó, 50 10 a menos 3 com 5 10 a menos 1, cancela o 50 com o 5 dá 10. Certo? Então fica assim, ó. 8,1 igual a 10 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. Dividido por 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 1. Igual a v quadrado. Aí, tá? Passo 10 a menos 1 dividindo, vai ficar 81 igual a v ao quadrado. V ao quadrado igual a 81. V igual a 9. 9 metros por segundo ao quadrado. Está aqui desse lado, peraí. Vou deixar aqui para conseguir tocar. O que será que ela está explicando? O que você acha, Fê? O que você acha, Flávio? Macarrão com frango. Cadê o cheiro? Então, vamos esperar. Arroz com farinha de uma batatinha junto, né? Ai, que delícia. Vou comer que nem porbuche hoje. Misericórdia. Questão número 5. Sim. Um avião descreve em seu movimento uma trajetória circular num plano vertical, loop, de raio 40 metros, apresentando no ponto mais baixo da sua trajetória uma velocidade de 144 quilômetros por hora. Sabendo-se que o piloto do avião tem massa 72 kg, 70 quilogramas, a força de reação normal aplicada pelo banco sobre o piloto no ponto mais baixo tem intensidade quanto? Ô, gente, olha para esse exercício e percebe que ele é igual ao exercício da primeira lombada. Bem parecido, na verdade. Tá? Imagina lá o piloto de avião fazendo a trajetória circular. Então, o avião está bem aqui embaixo, ó. O avião está bem aqui embaixo. Aqui. Agora imagina o piloto sentado no banco do avião. O avião está fazendo uma trajetória circular, então existe uma força centrípeta atuando no cara, certo? O piloto, ele tem duas forças agindo nele.
Quem são elas? O piloto. Pensa no cara sentado no banco do avião. Ele está com duas forças agindo nele. O peso e quem mais? A força que o assento faz no piloto. Como se chama a força que o assento faz no piloto? Força normal. Força normal. Essas são as forças que estão atuando no piloto. Tá bom? A resultante dessas duas tem que ser uma centrípeta. Tá? Então, quem é maior? Quem é maior? A normal. A normal é maior que o P. O que tem hoje? Qual que é o... Sopa. Olha lá, suave. Sopa. Quem aqui é do clube que sopa não é comida? Nossa, vocês são assim mesmo? Ainda tem gente assim? Sopa é comida sim. É comida de velho, né? Eu adoro sopa. A gente tava falando sobre isso na hora do intervalo, né? O que é? É mesmo? No iFood? Sopa é janta? Sopa é janta. Vai. Força centrípeta é quem menos quem? Normal menos peso. Normal menos peso. Só que a força centrípeta é mv quadrado sobre r. Mv quadrado sobre r é igual. Eu quero achar a força normal, gente. Normal. Menos o peso do corpo, que é mg. Pronto. Todas as informações ele deu, eu só vou ter que passar a velocidade para metros por segundo, tá? Vamos ver aqui. 70 quilos, 144 por 12 daria 12, dá 4, sei lá. Vai ficar assim, 70 vezes. Passa 144 para metro por segundo, gente. 40. É 40 ao quadrado sobre raio. Qual que é o raio da curva? 40 e baixo. Igual a normal menos peso, mg, 700. 40 ao quadrado corta com 40, vai dar 40 vezes 70. Dá 2.800, né? 2.800. Igual a normal menos 700. Tudo bem? Passo 800 para a esquerda, dá 2.800 mais 800. Não, mais 700. 35, né? 3.500. 3.500. Ô, gente, o piloto que está dentro do avião, ele vai sentir uma gravidade aparente de quanto? Se você estivesse dentro desse avião, quanto seria a sua sensação de gravidade lá dentro? 5G. 5G. Veja por quê, ó. Quanto é o peso do piloto? 700 newtons é o peso dele, não é? Peso é igual a massa vezes gravidade. Quando ele estiver executando a trajetória e passar pelo ponto mais baixo da trajetória, a força de compressão dele no assento é de 3.500. Então veja, o peso, ele passa a sentir uma sensação de compressão quantas vezes maior? 5 vezes maior. Então, no momento que ele estiver lá embaixo, a sensação de gravidade que ele vai ter aqui, puxando ele para baixo, é de 5 vezes a gravidade da Terra. Nele, eu não sei quem tinha me perguntado agora há pouco, Nicole. Nesse cara, ele vai sentir uma força centrífuga de 5 vezes o peso dele, puxando ele para baixo.
tá? Beleza? Questão 8, 6. O que é? Eu já tomei açaí do Pará. Eu tomo açaí do mercado. Eu não sei se ele vem do Pará. Ah, você está falando açaí com comida salgada. Porque o pessoal do Pará. Não, eu tenho uma vontade de comer. Você já comeu? É bom? O peixe, farofa, né? Eu acho estranho açaí salgado, mas eu toparia de comer. Você podia me convidar para comer em algum lugar, né? Tá cheio das histórias, né, Suave? Gente. Apoio do policial no final de semana. Né? Você quer contar aí o que aconteceu? Tomou um couro do espelho, cara. Eu também assim, tô exagerando, claro, né? Falar, isso é curioso, viu? Eu tenho que contar, né? O que que ele falou? Policial tem bico de ferro no sapato. Não, não. Você está querendo me dizer que antes o policial acorda de manhã, ele põe a meia dele, né, tem um bico, no coturno dele tem um bico. É verdade, você está falando, né? De onde você viu isso? No TikTok, né? O Poconé tem. Você já parou para pensar na possibilidade de que isso seja um ato de corrupção do policial? Não. Como que você. Bom, no caso, você tomar uma bicuda de alguém, vai doer independente de ter um ferro no sapato ou não, né? É porque a pessoa é pega dirigindo sem carteira de motorista, com o primo. Ah, não era você. Mas os dois estavam sem carteira, né? Então, o que adianta trocar, né? Aí os caras são parados na estrada pelos policial, tomam uma bicuda na canela, na cidade. Hã? Se fosse na rodovia, já tinham descartado os dois. Estavam com a boca cheia de formiga. Tipo, cadê o suave? Desaparecido, assim, aparecendo assim. Aquela fotinha, desaparecido. Isso é contra a lei, hein? Vocês já foram no circo? No Maximus? Já foram? E aí, bom, né? O circo? Você foi no circo, suave? Né? Não! Ai, tolinha! Ai, tolinha! Ela achou que ele tinha esquecido a carteira em casa. Não, ele não tirou a carteira, ele é um clandestino. Ele dirigindo uma criança de 5 anos é a mesma coisa. Falei, ele é habilitado por Deus. Deus no comando. Como estou dirigindo? Ligue para, né? Como estou dirigindo? Ele é habilitado por Deus, essa é boa. Eu vou pular no meu carro. Habilitado por Deus. Quem vai me parar no Madrid? São Pedro, né? Gente, um dos exercícios mais tradicionais de força centrípeta tem a ver com a história do Globo da Morte, famoso. Então, ele fala sobre isso. Um motociclista com a sua moto descreve uma trajetória circular de raio R num plano vertical dentro de um globo da morte. O motociclista realiza a volta completa sem descolar do piso. Calcule a velocidade mínima
do motociclista no ponto mais alto da trajetória e expresse o resultado em função de R e G. Então é o seguinte, onde R é o raio do globo, né? E G é a gravidade. Então o negócio é o seguinte, gente. A motinho está fazendo uma trajetória circular. Como a gente acabou de ver no exercício anterior, em cada ponto da trajetória você vai ter uma centrípeta resultante, né? Por exemplo, quando o motociclista estiver no ponto mais baixo da trajetória, aqui, que não é o caso que nós estamos, né? Qual vai ser a resultante aqui, ó, gente? No ponto mais baixo. Seria normal menos peso. Então, aqui eu teria a força normal para cima, e o peso para baixo. Aqui, tá. Então, no ponto mais baixo, a normal tem que ser maior que o peso. Então, aqui, ó, força centrípeta igual a normal menos o peso. Tá. E quando ele atingir o ponto mais alto, a gente precisa tomar um pouco de cuidado aqui. Porque o que que acontece? Quando ele chegar lá em cima, pessoal, claro que o peso vai estar atuando nele, tipo, da mesma maneira. Só que o que que acontece, gente? Conforme ele sobe, o pneu da moto, quando chegar aqui nesse ponto, o pneu da moto, ele vai empurrar o teto para cima. E por ação e reação, se ele empurra o teto para cima, o teto empurra a moto para baixo. Portanto, eu tenho uma normal para baixo. Eu tenho uma normal para baixo. Não sei se vocês lembram, na primeira aula de lei de Newton, tinha um exercício para a gente desenhar uma força normal. E tinha um caso onde o bloquinho estava preso no teto, assim, ó. Quando você prensa um corpo no teto, a normal ela atua para baixo, por ação e reação, você empurrar o teto para cima, tá? E aí o que acontece nesse caso? A força centrípeta, ela é o peso mais a normal. E aí a pergunta dele é: qual é a menor velocidade que você tem que chegar aqui para conseguir completar a curva? Porque o que que acontece aqui, pessoal? Você já deve imaginar. Se eu fizer essa trajetória com uma velocidade muito pequena, o que que pode acontecer na hora que eu chegar aqui? Tá aí. Tem até uma experiência que a gente faz no ensino fundamental com o aluno, que é assim, você pega um baldinho, pode ser um balde pequeno, e enche com água. E aí pega esse balde e começa a fazer isso aqui, ó, girar, girar. Se você girar o balde com água cheia, né, rápido o suficiente, pode ser que chegue lá em cima, a água não caia. A água não caia. Ele quer saber justamente isso. Qual que é a menor velocidade que o corpo tem que ter aqui em cima para ele conseguir completar a curva. Tá? Bom, uma coisa eu tenho certeza, que a força centrípeta é peso mais normal. Só que agora vamos pensar o seguinte, gente. Quanto vale a normal? Porque assim, o peso, eu sei quanto ele vale. O peso vale mg, não vale? Então a nossa conta, ela fica basicamente assim, ó. Força centrípeta tem que ser igual, não, desculpa, mv ao quadrado sobre r, que é a força centrípeta, tem que ser igual a mg mais a normal. Bem, ele deu a massa, ele quer, e ainda piora a questão, porque ele não deu valor nenhum. Ele fala assim, ó, calcule a velocidade com que o carro pode fazer a curva sem derrapar. Não, calcule a velocidade mínima que o motorista pode ter no ponto mais alto e expresse o resultado em função de R e G. Ou seja, eu vou chegar numa fórmula para calcular a velocidade. Só que para isso eu preciso resolver um problema conceitual. Quanto vale a normal?
Na verdade, pessoal, essa normal, ela depende da velocidade com que você chega lá em cima. Depende da velocidade. Veja por quê. O que é anormal no final das contas? Não é uma reação ao fato de você empurrar o teto para cima? Quanto mais rápido você subir, quanto mais rápido você estiver aqui, mais você vai querer sair da curva, não vai? Ou seja, quanto mais rápido você entrar aqui, mais você empurra o teto para cima. Por ação e reação, mais o teto te empurra para. Então, quanto mais rápido, maior a normal. Se quanto mais rápido, maior a normal, quanto mais lento eu chegar aqui, menor. Numa situação limite, no limite, eu vou chegar numa velocidade ali tão limite que a minha normal vai valer zero. Vai ter uma situação em que eu vou chegar aqui, ó, bom, e por uma fração de segundo ele escola. Ele só não vai cair porque eu estou andando. Então, para que eu consiga fazer a curva na menor velocidade possível, a normal tem que valer zero. E isso para mim é ótimo. Por quê? Se a normal passa a valer zero no limite, a força centrípeta é igual ao peso, não é? Então eu posso tirar isso aqui, ó. Pronto. E aí vários problemas se resolvem. Bom, porta-massa. Porta-massa. Eu fiquei com V ao quadrado sobre R é igual a G. Veja, V ao quadrado sobre R igual a G. Passa o R multiplicando, fica V quadrado igual a GR, GR, tá? Portanto, a velocidade da raiz de GR, tá? Fórmula, eu costumo brincar, é a fórmula para um problema só. Fórmula para você calcular a velocidade no problema de globo da morte. A velocidade mínima é a raiz quadrada de GR, tá? Beleza? Escuta algum barulho? Oi. Professor, volta lá só para copiar. Tô voltando, peraí. Por que que no limite a normal é zero? Por que que não seria? Qual seria a tua sugestão? Porque a questão é, o que você precisa perceber, Luigi? O valor da normal depende do quanto você pressiona o teto ou não. Qual é a situação limite para eu conseguir fazer a curva? É chegar nesse ponto aqui tão devagar que por uma fração de segundo eu perco o contato com o teto. É claro que isso não é nem um pouco seguro, porque você está operando no limite. O ideal, para você ter confiabilidade no que você está fazendo, é você ter uma velocidade acima dessa. Uma vez que você tem essa velocidade, você encosta no teto. Uma vez que eu encosto no teto, eu tenho uma força normal, tá? Mas a situação limite é a situação que a única força que de fato está agindo como centrípeta, nesse caso, seria a força peso, tá? Beleza? Vou fazer mais um? Não dá tempo da gente fazer mais um. Tá bom. Lá. Questão número 7. Um carro de massa Mzinho entra numa curva de raio R numa estrada horizontal. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista
MI. Calcule a máxima velocidade com que o carro pode fazer a curva sem derrapar. Evidentemente, isso vai ficar literal, né? Muito parecido com a questão do globo da morte. Só que agora, gente, eu estou numa pista horizontal, então o carro está fazendo isso aqui, ó. Eu quero que o carro faça uma trajetória circular. Só que o carrinho. No momento que ele está fazendo a curva, a velocidade dele, gente, é tangente à trajetória, concorda? Tá. Essa é a velocidade. Tá? O que acontece no momento da curva? O carro tende a sair da curva. Por ação e reação, ele acaba empurrando a pista para fora da curva e a pista empurra ele para dentro. Então, o atrito nesse caso, que a pista está fazendo nele, é que vai garantir que ele consiga fazer a curva. Tá? Só que qual é o problema, né, gente? O atrito tem um valor específico. O atrito tem um valor específico. E eu sei o seguinte, que nesse caso o atrito tem que ser a força centrípeta. Ok? Como é que eu calculo o atrito nesse caso? I vezes a normal igual a força centrípeta. Ô, gente, como a pista é horizontal, o carro está aqui na pista, assim, ó. A normal é igual ao peso. Na pista horizontal, a normal é igual ao peso. Então fica mi vezes o peso igual à força centrípeta. Esse aqui é o máximo atrito que a pista dá para o corpo. Então fica mi m v, peso, né? Igual a m v ao quadrado dividido pelo raio. Lá. Cancela a massa, né? Você viu que ele nem deu a massa, né? Então a velocidade que o carro tem que ter é v quadrado, né? V quadrado igual a mi g r. Ó, v ao quadrado é igual a mi g r. Tira a raiz. Acabou. V igual a raiz de mi g r. Né? Tudo bem, gente? Eu vou deixar para fazer o último exercício na próxima aula, porque ele é um pouco mais complicado. Esse a gente vai gastar uns minutinhos, tá? Aí na próxima aula a gente já pega esse último e aí termina com os exercícios gerais de leis de Newton, tá bom? Vamos almoçar, gente. Beijo. O pessoal de casa também. Não esquece, tá? Quinta-feira não tem aula.